Então, primeiro de tudo, boa tarde. Eu sou a Bruna Vilela, sou secretária administrativa da Sinos. Eu queria dar as boas-vindas à Tânia Mello Lettieri, que é oficial de operações do Banco Mundial no Brasil desde 2014. Ela é funcionária da instituição desde 1994 e já ocupou funções de assistente sênior e analista de operações. Antes de ingressar no Banco Mundial, ela trabalhou no Ministério da Indústria e Comércio de 1982 a 1993, exercendo a função de assessora especial nos gabinetes do secretário-geral e do ministro. A Tânia é bacharel em artes e tem MBA em gestão de projetos e em planejamento e gestão pública pela Universa, Escola de Gestão da Universidade Católica de Brasília. Na sua função como oficial de operações do banco, ela é responsável pelo monitoramento da carteira de projetos no país, pelo apoio às equipes operacionais e pelo diálogo com vários departamentos governamentais encarregados de monitorar, analisar e autorizar as operações de crédito externo no país. Tânia, seja muito bem-vinda, obrigada por estar conosco aqui hoje na Sinos. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, eu sempre acho esse tipo de evento e participar, acho que é interessante para o banco, porque ele leva um pedacinho, a gente pode levar um pedacinho do conhecimento e informações sobre o banco para um grupo diferenciado, né? Não é só trabalhando com o governo. Eu, como tenho interlocução com o governo, acaba que você está sempre falando com as mesmas pessoas no governo que já conhecem o banco, né? E aí, às vezes, acho que a gente tem a oportunidade de esclarecer como que o banco funciona e, ao mesmo tempo, de trazer um pouquinho mais de curiosidade para as pessoas terem mais curiosidade de entender como que o banco funciona. Como eu disse no início, é um bicho grande, um bicho raro, único no mundo e tem as suas características, mas assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho no banco, como você falou, eu entrei em 1994 aqui no escritório no Brasil, a minha carreira toda foi no escritório do Brasil, eu já tive a oportunidade de trabalhar fora, mas questão de maternidade, filho pequeno, carreira do marido, tive que fazer algumas escolhas, mas assim, se eu pudesse prolongar a minha carreira, eu agora com as filhas todas criadas, eu gostaria de passar um tempo fora, trabalhando na África ou na Ásia, não em Washington, mas um desses países, para dar uma contribuição maior de tudo que eu aprendi no Brasil e das características do Brasil para esses países. Mas assim, é um prazer estar aqui. A gente conversou antes um pouquinho com as meninas e eu tentei fazer uma apresentação que fosse um pouquinho mais interessante, falasse abrangentemente do banco, mas fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta que eu posso desenvolver mais um assunto específico que vocês tenham curiosidade. Ok? Acho que alguém vai passar minha apresentação. Tudo certo, Lu? Tá bom. Ok. Bem, primeiro eu vou tentar falar só um pouquinho assim. Então, eu trabalho no escritório do Banco Mundial no Brasil, que a gente chama de uma diretoria, um Country Management Unit para o Brasil, que é a diretoria do Banco Mundial para o Brasil. O banco, ele tem um sistema de matriz, então ele é organizado por regiões no planeta e por setores, tá? Que a gente chama de networks, né? De redes. Então, eu trabalho então na diretoria do Banco Mundial para o Brasil, na região da América Latina e do Caribe. Então, todos os países, a partir do México e até o Uruguai e a Argentina lá embaixo, fazem parte da região da América Latina, inclusive as ilhas do Caribe, né? Da região da América Latina do Caribe. Então, a gente tem a região do norte da África, norte da África e Oriente Médio, África, que é o restante da África, a região que cobre os países da Indonésia e a Ásia mais distante, a Ásia meridional, que a gente chama do meio, que é onde está a China, Butão, esses países,
e da Central da Europa, os países ainda da Europa que ainda tomam empréstimo do banco ou têm ainda um relacionamento com o Banco Mundial. Então, as regiões são mais ou menos essas. Então, a gente está na região da América Latina e do Caribe. Então, a gente tem um vice-presidente para a região da América Latina e do Caribe, e o escritório do Brasil, que cobre somente o Brasil. Por exemplo, a gente tem um escritório na Argentina que cobre Argentina, Uruguai e Paraguai. A gente tem um escritório no Peru que cobre Chile, Equador, Peru e Bolívia. Aí temos um escritório só para o México agora, que era México e Colômbia, agora tem um só para a Colômbia, e tem a região do Caribe todinho, que vários escritórios pequenos e que a diretora assim, fica em Washington. Então, sim, a gente tem uma divisão mais ou menos assim. O Brasil, por causa do programa grande do banco aqui, sempre muito grande, a gente tem um escritório próprio. Então, a gente tem mais ou menos tudo que acontece do banco no Brasil, acontece aqui nesse escritório, e a gente faz relação com a vice-presidência, porque tem muitas coisas que são aprovadas a nível de vice-presidente. Tem muita coisa que é aprovada em nível da diretora, que fica aqui, que é a Paloma, uma espanhola, mas muita coisa é aprovada em nível de vice-presidência, tá? Então, pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do Banco Mundial. Muitos de vocês já devem saber, né? A gente, provavelmente a maioria, porque a gente no ensino médio aprende um pouquinho sobre as instituições de Bretton Woods e o final da Guerra Mundial. Acho que é um pouquinho meio romantizado. Eu me lembro que na época que eu aprendi era um pouquinho romantizado. E sobre o que o banco faz no Brasil e o papel do Banco Mundial nesse mundo em transformação, principalmente agora, né? Com a Covid-19. Então, sobre a história do Banco Mundial. Pode passar. Então, o banco funciona como... Quem conhece a Sicoob? É como se fosse uma Sicoob. Ele é uma cooperativa de 189 países membros. Então, o que ele faz? Tentar arrumar dinheiro no mercado internacional, quer dizer, o dinheiro dele mesmo, que ele aplica no mercado internacional, para apoiar os seus países membros com uma taxa mais baixa, um custo menor, usando todo o seu conhecimento, que a gente fala também que a gente é um banco de conhecimento. Então, todo esse tempo que o banco tem de conhecimento acumulado, trabalhando em todas essas regiões do mundo e nesses países, e todos esses estudos que o banco faz, ele tenta usar todas essas ferramentas e todo esse conhecimento ao apoiar esses países membros, né? E sendo um dos pilares do desenvolvimento social e econômico mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é a única agência de financiamento que tem presença e impacto global. Então, só existe um banco mundial, né? Se a gente tem um banco regional da América Latina, que é o BID, tem a CARF, que se tornou um banco regional, você tem a Fomplata, você tem o AIB, o Asian Infrastructure Investment Bank, o novo banco, você tem o Banco dos BRICS, você tem... Mas todos são, de certa forma, regionais. O único que é um banco realmente internacional para todos os países é o Banco Mundial. Então, ele angaria, como eu disse para vocês, os fundos dos mercados financeiros para combater a pobreza, financiando os projetos nos países em desenvolvimento. Dentro desse Banco Mundial, que a gente chama Grupo Banco Mundial, ele também ajuda a atrair investimentos privados via co-investimentos e garantias e seguro de risco político para aquelas nações que a gente não sabe nem o que é isso mais no Brasil, né? A gente já passou dessa fase, que não conseguem acessar os mercados internacionais. Existem muitas, principalmente na África e na Ásia. E também oferece aconselhamento econômico e técnico aos países membros. Pode passar, por gentileza. Então, vocês todos devem já ter estudado isso durante a conferência em Bretton Woods, no nordeste dos Estados Unidos, no pós-guerra, em janeiro de 1954. Foi criado as instituições, né, de Bretton Woods, a Organização das Nações Unidas, junto com o FMI e o Banco Mundial. E o Brasil, desde o início, foi um sócio fundador. Os documentos do Brasil como membro foram assinados no decreto em 1945, mas o Brasil é um dos sócios fundadores, ele estava lá em Bretton Woods, participou da fundação. Então, desde então, ele financiou e apoiou a reconstrução após a Segunda Guerra e teve um papel muito ativo na definição de toda a ordem econômica do
dos países a partir de então. Agora, você imagina hoje que a gente tem videoconferência, que a gente tem telefone que você fala aqui no computador, que a gente tem celular, WhatsApp, que o brasileiro adora, né? Um WhatsApp. E a gente tem toda essa facilidade de fluxo de informação. Você escaneia um documento aqui, coloca no seu e-mail, a pessoa recebe do outro lado, assina e está pronto. Ser um banco de desenvolvimento naquela época, né? Que era telégrafo, né? Tudo via papel, né? Papel verdadeiro. Eu me lembro quando eu entrei no banco, a gente tinha um malote. Então, quando o pessoal fazia análise da documentação dos projetos, principalmente na área de licitação, vinha aquele pacote de documentos, o pessoal, a gente colocava numa loja, mandava para Washington, era analisado em Washington. Tudo bem que a resposta às vezes ia por carta, mas assim, era fax. Né? E olha que eu já peguei moderno, que era o fax. Você imagina na década de 40 como que foi constituir esse banco e falar com todas essas nações e estar presente. Eu fiquei tentando imaginar como que era, né? Então, assim, hoje o banco é um dos principais agentes de desenvolvimento social e econômico na América Latina, na Ásia e na África, como eu disse para vocês, está presente nas várias regiões do mundo. Ele faz parte do sistema das Nações Unidas, né? Mas é uma agência especializada, considerada agência especializada independente, né, do sistema das Nações Unidas e ligada ao Conselho Econômico e Social. Então, para falar mais um pouquinho, porque as pessoas, às vezes, elas falam, é o Banco Mundial, e elas estão se referindo ao BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, do qual eu sou funcionária, né? Mas como eu sou funcionária do Banco Mundial, eu sou funcionária também do Grupo Banco Mundial. Então, a gente tem várias agências que fazem parte do chamado Grupo Banco Mundial. O Banco Mundial, que todo mundo conhece, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, na verdade são 189 membros, tá? Eu tinha que ter atualizado isso aí, são 189 membros, que começou as operações em cerca de 1946, né? Foi criado em 1944, os países foram fazendo a sua papelada todinha para entrarem, o tanto que a papelada do Brasil ficou pronta em 1945, e ele começou a operar efetivamente em 1946. Aí nós temos a AIDA, que é a AID, né, a Associação Internacional para o Desenvolvimento, que tem 170 membros, foi fundada em 1960, o Brasil é membro. Aí, no caso, o Brasil não é AIDA, o Brasil é só IBRD. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, como um país de renda média alta, o Brasil nunca recebeu as doações ou os grants, né, os empréstimos da AIDA, mas ele é um contribuidor, ele contribui para a AIDA, porque é um dinheiro que é prestado quase a juros zero, né? Ele tem umas condições muito especiais, então são para os países mais pobres do mundo. Então, quando a gente fala que um país ele é membro do BIRD e membro da AIDA, a gente fala que ele é um blend country, que ele participa dos dois. A China, até pouco tempo, era blend, hoje não é mais. Na América Latina e do Caribe, a gente tem o Haiti e a Bolívia, que são blend, eles são AIDA e IBRD, né, BIRD. No mais, o restante da América Latina, todo mundo é só membro do BIRD. Mas a AIDA é uma agência importantíssima na África, importantíssima no país da África, e alguns países da Ásia, porque é a última fonte de recurso de dinheiro, principalmente numa época como essa. E aí também faz parte a Corporação Financeira Internacional, o IFC, que foi fundada em 56, tem 182 membros, o Brasil é membro, nós temos um escritório muito ativo do IFC, o Brasil é um dos maiores membros e tomadores do IFC, ele é o braço privado do banco, então ele dá empréstimos para o setor privado, para melhorar para o crescimento e melhora de performance do setor privado. Então, a gente trabalha até com educação, tem empresas de educação que pegam empréstimo, áreas de hospitais, bancos, empresas de celulose, enfim, mais créditos para o setor privado. Então, a gente tem uma carteira bem grande e uma presença bem grande no setor privado no Brasil. E agora, muito focada na área de infraestrutura e tentando fazer parcerias com essa nova lei do saneamento,
para alavancar mais investimentos nessas áreas para a cobertura de água e saneamento, principalmente saneamento no país. E aí a gente tem a MIGA, MIGA seria em português, né, que é a Agência a Multilateral Investment Guarantee Agency, que é a Agência Multilateral de Garantia e Investimento, que foi fundada em 88 e o Brasil também é membro. A gente só tem a gente tinha uma operação grande da MIGA no Brasil. O que a MIGA faz? Você tem um problema para conseguir, você precisa fazer um investimento muito grande em uma área do seu país e você tem dificuldade de trazer parceiros, bancos, financiadores, então a MIGA entra como garantidor, né? O Brasil quase não usa, já usou, um caso que eu me lembro bastante foi no gasoduto Brasil-Bolívia, quando foi feito aquele gasoduto da Transpetro, e foi feito com uma garantia da MIGA, e a gente usou um tempo desse no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tinha um projeto de investimento com o banco na área de estradas, para fazer aquele rodoanel, toda aquela parte ali em volta do cinturão ali de São Paulo, e eles queriam eles precisavam pegar mais dinheiro com o Banco Mundial. Na época a gente estava com uma restrição de capital para os países de renda média alta, porque também, lembre-se que a gente recebe contribuição de capital também para a gente manter o nosso capital para emprestar, e a gente estava um pouquinho com restrição para os países de renda média alta. E aí a MIGA entrou, garantindo essa operação, e aí foi feita uma licitação e o Banco Santander que fez o empréstimo do Estado de São Paulo. Então, com a garantia do Tesouro Nacional e a garantia da MIGA, eles conseguiram um empréstimo super em conta com o Santander para fazer os investimentos nessa área rodoviária de São Paulo. E aí nós temos o Centro Internacional para Acertos e Expulsos de Investimento. O Brasil não é membro, tá? De vez em quando ameaça, vamos levar o Brasil lá, mas ele não é membro. Não sei por quê. Realmente eu nunca aprofundei sobre esse assunto. O Brasil não tem interesse em ser membro. Então, assim, eu quero agora, mudando um pouquinho, e também ainda falando da história do banco, trazer aqui o apoio do banco ao Brasil e ao mundo e frente aos desafios de desenvolvimento, né? Então, na década de 40, o grande desafio era a reconstrução do mundo que tinha sido parcialmente destruído por uma guerra que durou vários anos, né? Então, o foco era a reconstrução dos países como Japão, Alemanha, França, etc., Polônia e os outros, para eles se reconstruírem, né? Então, o foco maior era esse. A primeira operação no Brasil foi feita em 1949, e aí foi feita para o setor elétrico. Durante muito tempo, até a década de 70, muitos dos investimentos do banco no Brasil foi para o setor de indústria ou de infraestrutura, que era o setor elétrico. Então, a hidrelétrica de Marimbondo, Volta Redonda, essas Furnas, a maioria dessas grandes hidrelétricas que nós temos no Brasil, elas foram feitas com recursos tomados do Banco Mundial. O Brasil estava naquele momento, né, governo JK, em um momento de desenvolvimento e investindo para ter uma indústria de base, e ele precisava de energia. Então, o foco maior no Brasil era, e no mundo também, infraestrutura e indústria. Você fez a reconstrução, então você tinha que construir a infraestrutura desses países. Então, era que o banco estava avançando no mundo, apoiando tantos os países que ele tinha ajudado na reconstrução, mas também na área de infraestrutura e indústria. Na década de 60, mais projetos na área de agricultura. No Brasil, isso levou mais um tempinho para a gente começar a apoiar, mas a gente também, na década de 70, começou a apoiar a agricultura, projetos de pobreza rural, principalmente no Nordeste e no Sul do país. E eles eram tomados pelo governo federal, os investimentos eram feitos em estados específicos. Já entre a década de 70 e 80, o banco, ele passou mais desse banco que financiava infraestrutura, reconstrução, indústria, para a educação, saúde e necessidades básicas. A gente trouxe o setor de desenvolvimento humano para dentro do banco, que eram os projetos para financiar saúde e educação, e o setor social, né, como um todo. Na década de 90, o banco trabalhou muito e foi muito criticado com os ajustes estruturais em muitos países, inclusive o Brasil.
eram os projetos enormes, o governo federal ainda era um tomador de empréstimo muito grande do banco, né, e eram para os ajustes estruturais. E aí, na década de 2000, o apoio maior, os desafios e o apoio maior foram as economias em transição, aquelas que estavam passando de países de renda baixa para países mais desenvolvidos de renda média alta, e as parcerias e metas do desenvolvimento global, que aí vieram as metas do milênio, e, enfim, o banco começou a trabalhar mais com esses. Então, ele realmente separou o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, macroeconomia com pobreza, certo? Ele juntou macroeconomia com pobreza, que seria uma forma de apoiar dentro dessas economias em transição, o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento humano. E aí, a partir da década de 2010, principalmente aqui no Brasil, os projetos multissetoriais e projetos mais subnacionais. A partir de 2007, a gente teve uma mudança bem grande de emprestar mais para o governo federal, menos para o governo federal e mais para os governos subnacionais, com a garantia da República. Pode passar, por favor. Então, a gente tem o mandato do banco hoje, né? São os dois objetivos que o banco tem até 2030, que é apoiar o mundo acabar a pobreza extrema, que está ficando difícil a partir dessa pandemia, né? Porque a gente vê que no Brasil já houve né? A gente está vendo que os mais vulneráveis estão cada vez mais vulneráveis com essa pandemia. E a gente reduzir esse percentual de pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia a 3%. E também promover a prosperidade compartilhada, né? Não adianta alguns crescerem e o restante ficar para trás. Tentar trazer esse restante para fazer parte do bolo grande. E aumentando assim o crescimento da renda para os 40% mais pobres para todos os países. O que o Brasil conseguiu fazer, né, durante alguns anos do início da década, e que agora a gente está vendo isso meio que se desmanchar. Próximo. Então, assim, quando o pessoal compara a gente, o Banco Mundial, o que é o Banco Mundial, o que é o FMI? O FMI lida com os graves desequilíbrios de pagamento dos países. O Brasil, atualmente, vocês são muito jovens, acho que vocês nem se lembram da última problema que a gente teve, ou missões do Banco Mundial, mas tinha uma moça que era funcionária do Banco Mundial que vivia aqui olhando as contas do país lá no Banco Central, porque o Brasil estava em um dos programas do FMI. Então, há muitos anos que a gente não tem um programa, a gente tem relações, é membro do FMI, existe a carta de conforto, existe diálogo, existe um representante sentando, conversando com o Banco Central, com o Ministério da Economia. Então, assim, tem uma presença, né, como membro, mas o Brasil atualmente não está em nenhum programa do FMI. Então, o FMI entra quando há um grande desequilíbrio de pagamento. E o Banco Mundial, ele tenta apoiar naqueles programas de desenvolvimento de longo prazo, né? É como se o FMI fosse o médico da emergência e o Banco Mundial o seu preparador físico. E, assim, no Brasil, historicamente, aqui entre nós, engraçado, o Brasil tem uma percepção muito positiva do banco, gosta do banco, assim, eu vejo, quando você conversa com os governos subnacionais, até o governo federal, é uma relação muito tranquila e muito positiva. O FMI é meio que, por causa do nosso problema, depois do Clube de Paris e todo o problema com a dívida que a gente teve, internacional, e os programas que a gente teve que entrar do FMI, criou-se um preconceito muito grande contra o FMI, mas, na verdade, ninguém quer estar num programa do FMI, a verdade é essa, né? Mas ele existe e o Brasil é membro. Desculpa, pode passar. E qual é a nossa posição no sistema ONU? É que, às vezes, as pessoas também esquecem que a gente, como eu disse, a gente não é uma agência específica do sistema ONU, mas a gente faz parte. Então, nós somos agência, o FMI e o Banco Mundial são agências especiais do sistema da ONU. E, diferente da ONU, no caso do banco, os países têm votos, né, a presença e a participação no Conselho de Administração, o Conselho
conselho de diretores do banco é de acordo, e o poder de voto é de acordo com o capital que cada país tem na instituição. O banco o Brasil começou a contribuir lá atrás, então ele tem um share até grande, tanto que ele tem um diretor executivo sentado e representando o país, e vocês devem ter visto o que saiu sobre quem é o nosso diretor executivo atualmente, né? Então, é um cargo que é um brasileiro que tem que exercer. Ele é escolhido pelo Ministério da Economia. O ministro da Economia é o governador do Brasil no Conselho de Governadores do Banco. Então, ele faz parte da governança do banco, o ministro da Economia, e ele indica esse diretor para representar o país. E no caso, o diretor executivo do Brasil representa o Brasil em um grupo de países, porque se junta aquelas contribuições, aquelas capital, para formar uma diretoria. Então, assim, quando o Brasil é diretor por 2 anos, um dos outros membros desses outros 5 ou 6 países é o diretor adjunto. Aí, o Brasil sai e fica 2 anos um outro representante de um desses países, como diretor executivo, e o Brasil como adjunto. Passa 2 anos, o Brasil volta adjunto, vem um outro como diretor adjunto desse país. Ou seja, o Brasil sempre está como adjunto ou como diretor executivo, por causa da quantidade de votos que ele tem. E aí foi uma coisa que a gente ficou muito preocupado, porque como foi muito divulgado e criticado a nomeação do Weintraub na época, de algum daqueles países que fazem parte desse bolinho de votos querer cair fora. Mas tudo bem, tudo foi resolvido, e assim, o banco não é uma organização política, né? A gente e os países membros obedecem a quem o país membro indica como diretor. Ninguém vai questionar, esse cara é fulano, esse cara veio dali, entendeu? Ele está ali para prestar um serviço, ele não é funcionário do Banco Mundial, ele está representando o país, mas ele tem que seguir o Código de Conduta do Banco Mundial. É isso. Aí um pouquinho sobre os bancos regionais de desenvolvimento, que é onde também tem às vezes tem algum pouquinho de bagunça. Qual a diferença? A gente trabalha muito em cooperação. Em alguns lugares do mundo, a gente às vezes financia juntos algum programa, algum projeto. Às vezes o mandato, né, como é um banco de desenvolvimento, o mandato é muito parecido. E às vezes a gente tem regras e procedimentos similares. Para vocês terem ideia, a gente aprovou agora no nosso conselho diretor o que a gente chama de um arcabouço de salvaguardas sociais e ambientais, que foi muito consultado e que o banco agora adotou. O BID, que é o Banco Interamericano, também já adotou muito similar. Então, a gente tem coisas muito similares que são que faz parte desse mundo de desenvolvimento, em que você tem um banco regional, mas que o Banco Mundial é um banco maior, mas que os procedimentos e as regras são muito similares, né? E tem alguns, como eu disse para vocês, em alguns lugares que a gente financia ou cofinancia alguns projetos. A principal diferença é a relação com os acionistas, ou então quem são os acionistas. No caso do BID, a maioria dos votos é de países latino-americanos, enquanto que o Banco Mundial são 189 países do mundo inteiro. Essa praticamente é a regra. E aí, vamos agora falar um pouquinho sobre a carteira do Banco Mundial no Brasil. O banco, então a gente hoje tem um número de 26 projetos BID, porque eu não trouxe aqui as doações, porque algumas doações que são de grupos de países ou países da Europa que o banco administra no país, ou GEF, né, o Global Environment Fund, eu não trouxe. Eu trouxe empréstimos mesmo do BID. Nós temos atualmente 26 projetos ativos, um total de 5,7 bilhões em compromisso. Até 2017 isso já foi 12 bilhões, 63 projetos, então é uma coisa muito dinâmica. Projetos entram na carteira, projetos encerram e assim vai. Então essa carteira dividida por setores, você vai ver que o setor de transporte, onde a gente tem muito transporte, que eu falo metrô, rodovias, onde tem muito, mais de $1 bilhão alocado ainda em compromissos.
E, em segundo lugar, a gente tem a área de proteção social. Por quê? Porque a gente acabou de aprovar um projeto de 1 bilhão para o governo federal para o Bolsa Família, para ajudar na proteção social durante a pandemia, né? Expandir o Bolsa Família, essa renda adicional para as famílias mais necessitadas. E depois vem o setor de agricultura, são muitos projetos de agricultura que a gente tem em vários estados, e assim por diante. Vocês podem ver aí no gráfico que como que ela é distribuída mais ou menos. E aí, desses 5,7 bilhões em compromisso, cerca de 48% já está desembolsado. Então, um pouco mais de 2,8 bilhões já foram desembolsados, tá? Já foram investidos no setor. Dentro esse 1 bilhão que eu falei do governo federal já foi aprovado pelo Senado, não está assinado ainda, e logo assim que for assinado, ele deve começar a desembolsar. Pode passar, por favor. Aí, nesse gráfico, só para vocês terem ideia desse fluxo que eu falei para vocês, da contratação dos empréstimos. Então, você tem, no ano 2000, esse ano fiscal, o ano fiscal do banco, ele começa dia 1º de julho e termina dia 30 de junho. Então, no ano fiscal 2000, o Brasil tomou emprestado do banco 1,2 bilhões. E já em 2007 foi 268 milhões. Foi nesse período aqui que a gente fez uma grande transição de projetos, que a gente ainda tinha mais ou menos metade da carteira projetos federais e metade subnacionais, e a gente fez essa grande mudança, vocês dizerem que teve anos que foi 3,7 bilhões. Nesse período aqui, de 2008 até 2013, o Brasil foi o maior tomador do Banco Mundial, mais que a Índia, China, Indonésia, foi o maior. Esse período todo a gente foi o país que mais tomou emprestado, e foi basicamente mais para os subnacionais, estados e municípios. Aí, esse ano fiscal de 2021, meu gráfico está marcando lá embaixo, mas a gente já emprestou, somando 1 bilhão, que eu falei para você, federal, para o governo federal, para a proteção social, mais 325 milhões com um projeto pequeno para o governo federal de assistência técnica específica em energia, e um projeto para o município de Salvador, também na área de proteção social. Pode passar, por favor. Então, mais um pouquinho sobre a carteira, o compromisso total, vocês vão ver a distribuição, como que é. Então, você vê que a maioria hoje dos projetos ativos, eles estão, esses 3,7 bilhões, em governos estaduais. O governo federal é uma parcela, está 1 bilhão 288 por causa desse 1 bilhão para proteção social, para Bolsa Família, sendo que 250 para um projeto um projeto de apoio ao Ministério da Educação, que é um projeto que está ajudando a parte técnica do novo ensino médio. Vocês sabem que os estados têm um prazo para já começarem a ter algumas escolas de tempo integral e o novo ensino médio. E aí, em número de projetos, você vê, nós temos 3 projetos federais, que é exatamente esse 1 bilhão que eu falei para você, o projeto Meta de assistência técnica e energia, e esse projeto federal. Um projeto regional, e que é com um Banco de Desenvolvimento do Sul do país, o BRDE, que é um projeto de resiliência urbana, é uma linha de crédito para os municípios, que às vezes fica difícil vir ao banco tomar emprestado, a gente empresta para o banco, que vai emprestar para os municípios menores na região sul do país. Os projetos estaduais e municipais. Esse gráfico aí dá para vocês entenderem como que estão distribuídos. E os compromissos por regiões, na região sul, nordeste, centro-oeste e sudeste. Então, a gente tem o Nordeste e o Centro-Oeste tem um peso parecido, porque como a gente financia muito projeto de desenvolvimento urbano, de transporte, que são projetos muito grandes, então ele tem um peso maior na região Sudeste, mas em número de projetos eles são maiores na região Nordeste, que é onde tem a pobreza. O banco tem a gente tem que financiar projetos em que o maior beneficiário são os mais pobres do país. Pode passar, por favor. E aí, a Elisa insistiu para eu colocar esse mapinha, eu acho ele confuso, mas eu acho que dá para vocês entenderem onde estão esses projetos. Lembrando que os projetos federais, por exemplo, esse de apoio à reforma do ensino médio,
que está nesse azulzinho diferente aí, a gente localiza ele no Distrito Federal porque o MEC está no Brasil, tá aqui, mas ele vai apoiar todos os 27 secretarias estaduais na reforma do novo ensino médio. Então, temos alguns projetos que são, por exemplo, de apoio ao Cerrado. Nós temos 9 estados que fazem parte do bioma Cerrado. Então, todos esses 9 estados recebem os investimentos. E assim por diante. A gente tem uns que são específicos do estado, né? Como esse projeto no Espírito Santo, que é de desenvolvimento sustentável e gerenciamento de recursos hídricos no Espírito Santo. Que é só, os investimentos são só no estado do Espírito Santo. Pode passar, por favor? Eu já passei dos 10 minutos que vocês me deram. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, pode passar, sobre as áreas de foco, e, no caso do Brasil, e as áreas de foco e as prioridades. Então, quando a gente vai trabalhar no país, a gente faz uma discussão com esse país das áreas que o país quer o apoio do banco. Então, no caso do Brasil, a gente tem um documento que a gente chama Country Partnership Framework, que é o CPF, que dita as áreas que a gente vai e quais os objetivos que a gente quer naquela área e os resultados depois de alguns anos, né? Porque a gente também tem que ver resultado. Então, um dos objetivos que é apoiar a consolidação orçamentária e promover a responsabilidade fiscal, né? Na prestação de serviços de modo sustentável, inclusive eficiente. Aqui entram todos os projetos que é de apoio à área fiscal, projetos de educação e projetos de saúde, porque eles entram nesse viés aqui que a gente fala que é prestação de serviço de modo sustentável, inclusive eficiente. Então, ajudar os governos a prestarem um serviço mais eficiente, um serviço de saúde, serviço de educação, de proteção social. Então, toda essa parte entra nesse primeiro pilar aí, nessa área de apoio à consolidação orçamentária e promoção da eficácia do governo. Nesse segundo pilar, ou área de foco, é fomentar investimento do setor privado, maior produtividade e mais empregos. Então, o foco não é o governo ser o que ajuda a promover o investimento, mas a gente apoiar o setor privado para que ele tenha mais produtividade e gere mais empregos. E aí, a terceira área de focos seria avançar na direção do desenvolvimento mais inclusive mais sustentável. Aqui entra desenvolvimento urbano, os projetos de agricultura sustentável, os projetos de meio ambiente, de recursos renováveis, etc. O próximo. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre esse papel desse Banco Mundial no mundo em transformação, né? Porque o passado a gente já sabe como foi, a reconstrução, investir na indústria, investir na geração das grandes hidrelétricas, entendeu? E agora, como que é o papel no mundo nesse banco, esse papel desse banco nesse mundo de transformação? Então, aqui, usando um marco aprovado pelo G20, né, o grupo dos países 20, do G20, maximizar os financiamentos na abordagem ao desenvolvimento, que é os financiamentos oficiais, os financiamentos dos governos devem ser utilizados para diminuir o risco do setor do investimento privado. Então, é apoiando o investimento do setor privado para que ele gere mais riqueza, mais emprego, e não o governo ser o grande investidor. Até porque não tem, os recursos são escassos. Você vê o Brasil, quanto que sobra depois do orçamento, ainda mais esse ano, não sei se vocês viram a polêmica com o orçamento todo, né? Quanto que sobra para investimento. Nos países de renda média, o papel do banco precisa ser cada vez mais seletivo e inovador. Então, aqui nós no Brasil, trabalhando no Brasil, somos o tempo todo assim, ó, estimulado, como que vocês podem ser mais inovadores para trazer nova inovação no Brasil, porque o Brasil é um laboratório, o que funciona aqui, funciona em vários outros países similares, como trazer mais inovação nos nossos projetos e também sendo mais seletivo no que a gente financia. Não financiar o que o país já sabe fazer, financiar aquilo que o país ainda tem desafio, não consegue. Tanto que o governo federal fala, não quero mais um empréstimo, a gente tem dinheiro, a gente pode financiar algumas coisas. O banco pode apoiar no Brasil naquilo que o Brasil não consegue fazer, né? E um outro movimento que já está vindo há muitos anos, que é os emergentes, eles estão exigindo mais voz nas instituições, tanto que eles criaram um banco deles, né, o BRICS, né?
Então, isso é uma questão que está vindo muito forte, né, dentro do um banco como o Banco Mundial, em que eles ainda têm, apesar do Brasil ter um assento, a China ter um assento no conselho diretor, a China, o México, mas eles ainda querem uma voz maior, né? E o que isso vai aumentar, e isso vai vir mais forte. A gente vê que é um movimento que veio para ficar, né? Então, essa coisa de que a Europa indica o FMI, o Banco Mundial é um americano, isso é uma tendência a mudar bastante. Vocês já viram a mudança? Claro que o governo Trump meio que bagunçou fez um movimento diferente, mas é uma tendência de uma maior voz para os países emergentes, né? Então, assim, hoje, numa ausência de um paradigma assim, dominante de desenvolvimento, qual é o grande, nós temos vários desafios, que é trazer esse pessoal da pobreza todo, a água que vai voltar no planeta, mudanças climáticas, todos esses, a gente não tem só um grande paradigma de desenvolvimento, a gente tem vários, e dependendo da região do mundo, ele é maior ou menor, ele toma mais destaque ou menos. Então a gente vê que o diálogo entre esses países membros, principalmente do Banco Mundial e desses outros organismos, e aprendizado mútuo estão mais importantes. E tanto para a coleta de dados como para evidências. E aí a gente vê um movimento muito grande da cooperação Sul-Sul. Para vocês terem ideia, só o Banco Mundial, de 2012 até agora, a gente teve mais de 130 missões de cooperação Sul-Sul que vieram visitar o Brasil para ver o que o Brasil está fazendo, tanto com o apoio do Banco Mundial como não, mas pedem ajuda do banco para vir visitar o país, principalmente na área de agricultura, de energia. Então, você vê uma fome muito grande dos países em desenvolvimento de aprenderem com quem o emergente que está ali na frente. Então, isso é muito grande no Brasil. A gente tem uma pessoa dedicada para apoiar essas missões, para vocês terem ideia de como que é um assunto. Então, a gente vê isso como é um movimento que está acontecendo e vai aumentar ainda mais. Pode passar? Bem, aí fica como vocês entram em contato, a página do Banco Mundial, como vocês entram em contato com a gente, e sobre o que vocês me pediram para falar, sobre carreira no Banco Mundial. Bem, o Banco Mundial, primeiro eu vou falar, assim, o banco como organismo internacional, com sede em Washington, ele tem um grupo de carreiras que a gente fala que tem os internacionais e os locais. Eu sou uma funcionária local, eu não sou uma funcionária internacional. Mas eu posso candidatar a qualquer momento para uma vaga internacional. E posso converter o meu contrato de trabalho para internacional. Qual é a diferença? A diferença é que eu, como funcionário local, eu tenho praticamente os mesmos benefícios que os outros têm, em termos de seguro, plano médico, todas essas coisas. Eu ganho em reais. Meu salário é em reais, porque o Brasil não aceita, a gente recebe em reais. Enquanto que os funcionários internacionais, eles recebem um salário em dólar. Praticamente essa a diferença. E aí, eu entrei no banco em 1994 como assistente, eu cresci e me tornei oficial de operações. Como eu disse para vocês, eu procurei ser mãe, esposa e profissional, né? Eu tive que me rebolar bastante, porque o banco é muito... Né, demanda muito da gente, uma atenção, e também para você querer crescer, você tem que trabalhar bastante, né? Então, assim, eu cheguei num momento muito interessante, o trabalho que eu faço é muito interessante, eu gosto muito, mas eu posso candidatar para um trabalho similar em outro país, como funcionária internacional, ou em Washington. Eu falo que I'm not mobile, né? Eu não posso mover agora, né? Meu marido é um dentista, tem uma clínica aqui, ele simplesmente não pode fechar e ir embora. Então, é uma coisa pessoal. Agora, quando você é funcionário local, você tem que ver que a sua oportunidade de crescimento é menor, porque você trabalha num escritório menor que não tem, talvez, todas as carreiras do banco, né? Então, é menor. Então, o escritório do banco no Brasil ele é pequeno e ele não tem, apesar de a gente ter 90,
quase 100 pessoas trabalhando, mas não, a oportunidade de crescimento é pequena, porque cada um tem o que fazer, entendeu? Eu estou aqui trabalhando em educação, eu trabalho em educação, eu trabalho apoiando o banco com a relação com o governo e monitoramento da carteira, eu faço isso, entendeu? Eu posso me tornar sênior, mas eu não vou sair muito disso, a não ser que eu vá para fazer a mesma coisa em outro país, ou em Washington. Agora, as carreiras internacionais, como que elas são? Então, a gente tem o programa Young Professionals, que são o que a gente chama dos YPs do banco, tem o programa de analista e os estágios, internships, né? Então, o Young Professional, ele é aquela pessoa que ele vai trabalhar no banco como um funcionário do Banco Mundial para trabalhar em qualquer país do mundo. Ele entra em Washington, mas ele pode ser designado para qualquer país do mundo. Então, aí não é só o Banco Mundial, inclui também o programa de desenvolvimento profissionais do IFC também, é Banco Mundial e IFC. Praticamente todas as agências do banco você entra por esse programa aí com o Young Professional. Então, você é exigido um doutorado e ou um mestrado com experiência, ou um doutorado ou um mestrado com muita experiência. No caso deste ano, as pessoas que vão entrar no programa de Young Professionals do banco, eles têm que ter nascido em ou depois de 1/10/89. Então, você tem uma idade, né? Uma idade limite. E tem que demonstrar uma experiência profissional muito relevante ou educação continuada. Então, você tem que ter tido esse mestrado com experiência profissional muito relevante na área de desenvolvimento, ou um outro banco, ou outra agência, ou uma NGO, ter trabalhado nessa área, né, para trazer essa experiência, que o banco está sempre procurando profissionais de muito calibre alto para trabalhar nos seus projetos. Ou então educação continuada, então doutorando, né? E uma fluência em inglês. Né? A fluência é exigida porque é a língua oficial do banco. O banco tem várias línguas oficiais. Tem o chinês, o inglês, a principal, o chinês, o árabe, o francês. Esqueci a outra. Desculpa. O português não é uma das línguas oficiais do banco. Espanhol. Não é uma das línguas oficiais do banco, o português. Mas, então, você tem que ter o inglês fluente, que é a língua do mundo, né? Que as pessoas conseguem se comunicar no mundo inteiro. Essa pessoa, se ela for selecionada, o que acontece? Ele é um programa, assim, que ele procura trazer profissionais dos países membros, ou então profissionais daqueles países em que a gente tem operações, provavelmente mais dos países membros. Então, existe cota, você tem que ter um tanto de brasileiro, um tanto de francês, um tanto de inglês, um tanto de ganiano, um tanto de ganense ou ganiano, hein? Eu já não sei mais. Ghanaian é inglês. Ganense? Quem é de Gana? Pois é. Não, ninguém. Acho que é ganense, mas eu não sei. Ganense, não garanto nada. Em inglês é Ghanaian, né? Ou nigeriano, ou italiano, entendeu? Tem que ter um número. O banco está sempre monitorando esse número de funcionários. E também gênero. Tá? Gênero, né? Hoje o banco, 50% dos cargos de gerência são mulheres, tem que ser 50% mulheres, 50%, porque a gente tem que dar o exemplo, né? Que a gente cobra, a gente tem que dar o exemplo, são mulheres. E assim vai, então a gente procura ter diversidade, tanto em gênero, e diversidade de raça, enfim. A gente cobra, a gente tem que dar o exemplo. E também de representatividade dos países membros. Então, ele está sempre fazendo a continha lá. Tem quantos brasileiros entraram, tantos chilenos, tantos bolivianos, entendeu? Então, por esse programa. Aí, o que acontece? Você recebe um contrato de 5 anos, que podem ser renováveis, e os 2 primeiros anos são de treinamento intensivo. Você recebe treinamento nas operações do banco, sobre operações, sobre liderança, sobre cultural, né? Multiculturalismo, como trabalhar em ambientes multiculturais, né? E respeitar as crenças, as religiões bem, cada país as suas características, enfim. E aí você trabalha, e aí esses 5 anos podem ser renováveis, tá? Então, esse é a principal forma. E quais são as áreas de carreira? Geralmente são economistas, o banco tem muitos economistas,
como o FMI, e assim, muitos economistas especializados, economista especializado em educação, economista especializado em saúde. Não quer dizer que o profissional que vai trabalhar com projeto de saúde seja um médico. A gente tem também médicos que trabalham com projeto de saúde, é claro, mas na hora de desenhar um programa, geralmente é um economista especializado em saúde, trabalhando com um especialista em saúde pública, vamos dizer assim. Então, a gente tem arquitetos e engenheiros especialistas em desenvolvimento urbano, a gente tem engenheiros especialistas no setor de meio ambiente, a gente tem economistas especializados em energia, enfim. Geralmente é uma pessoa que fez uma formação básica numa dessas áreas e que se especializou bastante. Mas a maioria, a gente tem muito economista. Às vezes, quando eu vou para o Washington trabalho, eu entro ali na imigração, né? A gente tem um visto especial, o G4, porque a gente trabalha no banco. O pessoal pergunta, você é economista? Eu falo, não, devia ter sido. Ai. Enfim, mas não só os economistas têm chance no banco. Eu tô brincando isso aqui, mas assim, como eu disse para vocês, nós temos brilhantes economistas especializados em macro, das várias escolas do mundo, tanto de Chicago como de Londres, como de Campinas, como de, enfim, do INSPER, como de várias, porque a gente tem que ter essa diversidade também para discutir, né? Então, a gente tem... São as áreas que o banco precisa. Então, a gente tem engenheiro especialista em transporte, né? Economista especialista em transporte. Acho que vocês entenderam com bastante o que eu disse. No programa de analista, é um programa que dura 3 anos para profissionais no início de carreira. Quando acaba o contrato de 3 anos, eles têm que sair. Eles podem até voltar ao banco como young professional ou como consultor, mas eles têm que sair. Então, os 3 anos eles têm que sair. Ele é exigido nível superior, mestrado e 1 a 3 anos de experiência. E a idade máxima para entrar nesse programa é de 28 anos, fluência em inglês. Qualquer cargo no banco você tem que ter fluência em inglês, fluência para falar e para escrever. E os internships geralmente são estudantes de mestrado que estão fazendo um mestrado em alguma das universidades do mundo e que durante as férias de verão ou inverno querem passar um tempo no banco. Então, eles recebem algumas tarefas, eles trabalham com alguma equipe que já está montando um projeto, administrando um projeto, e geralmente na área de interesse deles. Então, se você é um economista que está fazendo um mestrado na área de educação, provavelmente você vai trabalhar com o pessoal que está trabalhando com o projeto de educação. Se você é um economista que está trabalhando com agricultura, você vai trabalhar com os projetos de desenvolvimento rural e agricultura, e assim por diante. E como eu disse para vocês, as vagas locais, geralmente o escritório local, como ele já tem programas de adiamento, às vezes você precisa de um profissional específico para apoiar uma equipe de desenvolvimento urbano, uma equipe de agricultura, uma equipe de transporte, e você contrata um consultor, uma pessoa que geralmente tem mestrado ou está fazendo doutorado para te prestar aquele trabalho ali. Ele fica com um contrato por um tempo, às vezes é renovado, às vezes ele entra no banco uma outra vaga, mas ele não está entrando por um desses programas que eu falei com você, ele entra como consultor. Isso é muito comum também. Tá? E funcionários locais a gente geralmente anuncia nos jornais. E aí passa por um processo de seleção, com critérios também de fluência, de especialização na área que a gente precisa e de experiência para aquilo que a gente precisa. Pronto, pode passar. A Elisa pediu para eu falar sobre o Youth Voices, né? O contato do Youth Voice do banco e a parte do banco que tem toda a informação para jovens, né? E a participação dos jovens apoiando o Banco Mundial, que são esses blogs e todas essa página aí, worldbank.org/youth, que vocês podem acessar. E quero ver mais o que ela colocou para mim. Ela pediu para eu falar sobre Youth Voice. Vamos passar. Bem, eu já fiz uma apresentação para o pessoal do Youth Voice sobre o banco. Então, ele é uma iniciativa independente e apoiada pelo Banco Mundial e pela Y2Y Community. É uma rede de jovens e líderes voluntários engajados com a inclusão produtiva e empregabilidade do jovem no Brasil. Então, é um programa específico. Acho que alguns de vocês já são
fazem parte, né? Eu acho que tem alguns de vocês aí, eu não sei se já fazem parte, mas eu conheci um grupo e é ligado, então, a essa iniciativa e eles estão ligados aos empregados jovens do Banco Mundial, do Young Professional do Banco Mundial. Eles trabalham junto com eles e, às vezes, em algumas iniciativas e novas perspectivas. Você pode engajar a partir desses endereços que estão aí. E tem um endereço de Twitter, tem um Instagram, que vocês tiverem interesse podem pesquisar. E a Elisa, que acho que vocês conhecem, é o ponto focal no Brasil para esse programa. Acho que tem mais alguma coisa? Vamos ver. Não, terminamos. Vamos deixar para perguntas. Não tinha. Isso. Primeiro eu queria agradecer, Tânia, foi incrível. Eu aprendi muito, eu acho que posso dizer para todo mundo, assim, foi muito esclarecedor. Já quero trabalhar no banco. Eu queria agora, bem rapidinho, a gente tem uns 5 minutinhos aí, até umas 6h05, para a gente fazer as perguntas. Ó, o pessoal está agradecendo aqui no chat, foi muito legal mesmo. Gente, quem tiver algum tipo de pergunta, pode colocar no chat ou pode levantar a mão aqui no Zoom e fazer a própria pergunta. Vocês que escolhem como fazer. Vou esperar aqui para ver se alguém manda. Mas eu queria só, então, puxar uma primeira pergunta, já, Tânia, se você me permite. Claro. Achei muito interessante isso que você comentou de ter feito, até a Bruna falou no início, que você cursou um curso fora dessa nossa, que a gente vem falando aqui, né, sobre economia, direito, relações internacionais, e tá no banco, enfim, tem esse interesse. Então, eu queria saber um pouco como que é isso, assim, você vir de outra área, ou então, assim, essa junção de temas diferentes, assim, dentro do banco. Como que isso funcionaria? Bem, quando eu terminei a universidade, eu trabalhava no serviço público, né, no Ministério da Indústria e Comércio, como assessora. Eu trabalhava com a parte internacional, protocolo, visitas importantes, algumas traduções, eu trabalhava com essa área todinha. E aí, eu fui ser mãe, eu parei por um tempo, porque eu estava grávida, ia ser mãe, e queria um tempo para me dedicar um pouquinho à família. Mas aí, quando a minha filha nasceu, ela tinha 1 ano, eu já estava louca para voltar a trabalhar. E, coincidentemente, meu marido tinha um professor de inglês que sabia de uma vaga no Banco Mundial, e me falou. E eu fui lá fazer, eu entrei como assistente sênior no banco, trabalhando com o pessoal de desenvolvimento urbano, com projetos, né, mas como assistente. Eu queria um trabalho que me desse uma certa tranquilidade para eu cuidar da família e ter a minha renda, né? E eu, nesse trabalho, eu comecei a aprender muito e comecei a me interessar bastante. Então, uma forma que eu sabia que para eu crescer no banco, porque o banco é uma instituição acadêmica. As pessoas, elas não colocam o título na porta, mas todo mundo tem 2, 3 pós-graduações, tá? Eu conheci chefes que tinham 2 mestrados em economia e um doutorado e pós-doutorando. Então, a maioria das pessoas, as estrelinhas do banco, elas têm esses títulos todos, e elas não ficam falando, mas são pessoas muito bem preparadas. Então, eu falei, se eu não voltar a estudar, eu não vou ter oportunidade. Só que, assim, quando você já está dentro do Banco Mundial e você começa a exercer, eu comecei a trabalhar monitoramento da carteira, que é uma coisa muito específica do banco. E eu comecei a fazer treinamento interno. Então, essa experiência me proporcionou eu subir para a carreira de analista. Tá? A experiência, porque o banco fala, precisa disso ou experiência de tantos anos. Então, essa experiência, quando eu estava lá dentro, me levou a poder ser analista. E no momento que eu me tornei analista, eu sabia que eu não ia para lugar nenhum se eu não tivesse uma pós-graduação, porque eu tinha já chegado no teto que a minha experiência poderia me dar. Então, eu voltei a estudar. Então, eu fiz alguns cursos internos do banco, fiz alguns cursos internacionais online e tive que fazer uma pós-graduação, como se fosse um mestrado, nessa área de gestão pública, que é o que me interessava, porque eu estava trabalhando muito com governos. Então, fazia sentido eu entender a estrutura de governo, orçamento público, contabilidade pública, lei de responsabilidade fiscal e toda essa parte, contratação públicas e coisa, para eu poder apoiar as equipes trabalhando no Brasil. Então, foi aí que eu consegui ir para a área para um nível maior por causa disso.
Agora, se eu fosse entrar no banco de novo, provavelmente eu teria que fazer um curso de economia e fazer um mestrado, um doutorado na área de gestão pública para poder trabalhar onde eu trabalho. Ai, não, Tá? muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu acho que você humanizou bastante o banco para todo mundo aqui. Eu acho que fez muito mais sentido. A gente consegue se ver mais seguindo esse caminho, enfim, fazendo parte disso. O pessoal tá aqui no chat agradecendo e falando que essa participação do banco ficou bem mais clara. E eu queria te agradecer mesmo. Foi muito bom, foi muito Nada, bacana. E, infelizmente, nosso tempo acabou, eu mas eu queria sei. agradecer e, enfim, continuar essa parceria com o banco, que tem sido incrível e a gente aprende bastante. Muito Bom, estamos obrigada aqui, mesmo. falem com a Elisa, ela é o canal, o que precisarem. Tá bom, Pode gente? deixar. Sucesso para Muito você. obrigada. Por nada. Bom Tchau. domingo. Bom dia, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Gente, encerramento.